Olha, nos últimos anos, o crime organizado no Brasil tem se mostrado cada dia mais eficiente nas suas investidas contra o poder público e a sociedade. Realmente há um envolvimento de sociedade com poder público e poder público com sociedade, seja no seu poderio, quer seja na sua atuação, ou até mesmo na sua rápida adaptação aos tempos modernos e avançados. Mecanismos tecnológicos estão à disposição hoje. Muitos acabam se perguntando, houve um crescimento do crime organizado em nosso país? Ou se observam um maior enfrentamento por parte da polícia e justiça? Assim como outros estados, Mato Grosso ganhou destaque na mídia por diversas vezes nesse sentido, inclusive com personagens marcantes como João Arcanjo Ribeiro, o ex-governador Silval Barbosa e muitos outros que estão aí na Berlinda, né? Muitos outros estão aí na Berlinda. E aqui no estúdio a gente recebe com prazer e honra a juíza Selma Arruda, titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Bom dia, doutora. Mais uma vez, obrigado pela vinda, é uma honra tê-la aqui. Bom dia, a honra é toda minha. Doutora, a senhora, mais do que ninguém nesse estado hoje, né, conhece esses meandros do crime organizado. A senhora tem sobre sua tutela, entre aspas, né, vários que estão aí, simplesmente aguardando de boca aberta a sentença, inclusive. Esse crime organizado evoluiu aqui mesmo. Esse crime organizado, ele se organizou de uma forma que achava que seriam inatingíveis. Aqueles que prosperaram nesse crime acharam que eram inatingíveis. Infelizmente, nos últimos anos, com a evolução tecnológica, como você mesmo citou há pouco, o que aconteceu é que esta evolução tecnológica, da mesma forma que ela fez bem para a sociedade em geral, para o desenvolvimento da sociedade, a globalização, esses fenômenos contemporâneos, a criminalidade também se aproveitou dessas facilitações e cresceu muito nos últimos anos. E, infelizmente, o Estado não tem a mesma velocidade para acompanhar. E acontece que nós ficamos, então, sempre um passo atrás da criminalidade. Enquanto a legislação e o sistema de justiça brasileiros não evoluírem, nós vamos continuar assim. Porque a justiça vai punir depois do fato, né? Exatamente. E as ações de prevenção ainda são tímidas, né? A gente não tem uma estrutura suficiente no Brasil para ações de prevenção efetivas. Veja-se o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Agora, doutora, de que maneira a gente podia se prevenir, né? Porque tudo existe uma prevenção. Com esses ensinamentos, isso aqui vai deixar ensinamentos, caminhos, né? Com esses ensinamentos, a gente pode, no futuro ou agora, já começar a se precaver para futuros delitos? Olha, eu vejo que a prevenção, ela vai muito pelas ações eficientes de inteligência, né? Os poderes têm que aprimorar cada vez mais as ações de inteligência para conseguir prevenir a prática de crimes mesmo. E, de parte do Poder Judiciário, o que eu acho que o Poder Judiciário pode fazer para prevenir é exatamente punir crimes de lavagem de dinheiro. Porque aí você, descapitalizando as organizações criminosas, você tira o poder delas de aquisição de armas, aquisição de drogas, enfim, de poder aquisitivo das organizações, que é o que a sustenta, né? Então, eu vejo que pelo Poder Judiciário nós podemos combater a lavagem, mas pelos órgãos de segurança, especialmente, os setores de inteligência devem ser fortalecidos. Perfeito. E PCC e Comando Vermelho. Nós temos essas facções aqui na realidade? Nós temos essas facções bem definidas. O primeiro comando da capital está bastante enfraquecido nos últimos tempos. E este Comando Vermelho, aqui de Mato Grosso, que tem dito que está dominando principalmente o sistema prisional, né? Inclusive, há poucos dias atrás, houve uma morte na penitenciária central de um detento que, pelo menos segundo o que foi divulgado, ele seria membro do primeiro comando da capital e os componentes lá do Comando Vermelho o executaram exatamente para mostrar força em cima da outra facção. Agora, doutora, nessas operações que a senhora é responsável, nós temos coisas aí que não foram divulgadas, que não podem ser divulgadas e nem vamos
querer que sejam divulgadas, porque a senhora também está numa linha de tiro aí medonha. Que é uma juíza midiática, que é não sei o quê, que antecipa a sentença, que não sei o quê e tal. O que a gente pode falar dessas operações, doutora Selma? Nós temos coisas realmente... A senhora fez uma pergunta na última oitiva do ex-governador Silval sobre um certo fato, né? O que é que foi a pergunta? Estou procurando me lembrar. E ele falou, não vou falar. Mas agora aparece na delação do Silval. Silval é delator realmente. O que o ministro Fux divulgou para a Folha de São Paulo e para o Estadão são verdades. É assombrosa a delação do Silval. Olha, veja bem, quando um delator, um colaborador, se refere a autoridades com foro privilegiado, Sim. Essa colaboração não vem para mim. Essa colaboração vai direto ao foro que tem competência para investigar aquela pessoa, né? Se foi ao STF, se existe essa colaboração realmente, porque para mim não veio, e se foi ao STF, o que a gente supõe é que existam autoridades cujo foro é o STF, ou seja, devem ser autoridades de âmbito federal, autoridades de foro privilegiado bastante elevado, né? Agora, o conteúdo da colaboração e se é veraz o que ele está dizendo, infelizmente, só o tempo vai nos dizer, né? Será que não tem, doutor? Se Deus quiser. E as outras operações? A da Assembleia, a senhora cuidou da Sodoma. Há previsão de sentença nisso? Olha só, é importante a gente esclarecer isso e até eu vou te dizer que quando me dizem que eu sou midiática, eu não me importo muito com isso, porque eu acho que eu tenho obrigação de prestar contas do trabalho do judiciário para a população, sabe? As pessoas têm que saber o que está acontecendo, por que ainda não saiu sentença, o que está acontecendo no processo, porque nós somos agentes públicos, somos pagos pelo público e é obrigação nossa esclarecer esse respeito. Então, eu não me importo nem um pouquinho de dizerem que eu sou midiática. Com relação às operações da Sodoma, como o Silval Barbosa e o Silvio resolveram voltar atrás na sua estratégia de defesa e resolveram confessar os crimes e ainda delataram alguns comparsas durante essas confissões, eles pediram, o processo já estava finalizado, já estava pronto para a sentença praticamente, mas eles pediram para serem reinterrogados e esclarecerem aqueles fatos em cada uma das fases das operações. E o que aconteceu foi que nós temos obrigação de dar essa opção para o réu, até porque a confissão beneficia em caso de condenação, e então nós tivemos que voltar o processo alguns passos atrás para que eles fossem reinterrogados. Agora, o Ministério Público está também novamente podendo fazer alegações finais complementares, a defesa da mesma forma, e os processos devem vir conclusos, eu acredito e espero que nos próximos 2 meses estejam todos sentenciados. Eu teria uma pergunta para a senhora, mas a senhora agora, nesse momento, ele está sendo inquirido, que é o Marcel Decurso, né? Um dos advogados do Marcel, o Roberto Tardelli, que foi promotor ou procurador em São Paulo, chegou na primeira fase a defender o Marcelo. E saiu atirando na senhora também. O juiz não sei o que, está incompreensível. Os advogados, por exemplo, né, que defendem, e a senhora tem advogados que foram também presos, é o caso do Fayad, que levantou uma questão de suspeição com relação a juíza Selma e tal. O que a senhora pode dizer? Olha, não foi só esse acusado que levantou essa exceção de suspeição e que formalizou queixa contra mim na corregedoria. É uma postura já a qual eu me acostumei, sabe? O Silval Barbosa fez isso, o Riva também fez, vários réus fazem. Faz parte da estratégia de defesa esta posição de atacar o julgador, entendeu? Então, para mim, é normal, faz parte da guerra. É uma estratégia? Faz parte da luta. É uma estratégia de defesa. A senhora e o Fayad não tem pinimba pessoal? Nunca tive nada com ele. Não. Tem uma pergunta aqui. Essa pergunta já veio do ouvinte aqui. No grampo, esse grampo que nós falamos agora há pouco aí, que nós temos oficiais presos, cabo e oficiais presos. A opinião da senhora e... por determinação do desembargador Lodo Perry, há uma solicitação de vagas no sistema prisional fora daqui, em segurança máxima.
qual seria a sua opinião? A senhora pode dar opinião sobre isso? Olha, o magistrado é vedado de dar opinião sobre decisões de outros magistrados. Perfeito. Né? Mas eu gostaria só de pontuar com relação aos grampos, que também o conhecimento que eu tenho disso é só o que tem na mídia, tá? Mas eu gostaria de aproveitar e ressaltar aqui o meu respeito pelas organizações, pelas instituições policiais, tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil, principalmente pelas pessoas que trabalham com interceptação telefônica, que hoje estão sendo, de uma certa forma, vítimas de uma generalização. As pessoas estão dizendo que todo mundo trabalha com grampo, que todo mundo é araponga, que todo mundo está ouvindo indevidamente, e isso não é verdade. A gente que trabalha nessa área, que conhece essas pessoas, sabe que a grande maioria, absoluta maioria, é de pessoas dedicadas, competentes, que trabalham muitas vezes no anonimato ali, prevenindo crime. Clandestina aqui, sim, o senhor está falando uma rede clandestina, eu estou falando da generalização que está acontecendo. Então, eu aproveitei o gancho exatamente para render aqui o meu apoio às duas instituições. A gente tem que ir na esteira dessa sua afirmação, porque nós temos o Guardião aí há vários anos. Exatamente. E nunca tivemos esse tipo de atitude por parte deles. Mas aqui se fala numa organização clandestina e que comprovadamente é clandestina com esse tal de barriga de aluguel. O promotor e os juízes do caso, né? Eu acho que tem mais de um juiz e mais de um promotor, eles podem ser levados, eles podem ser induzidos a erro. A senhora, como magistrada, pode ser induzida a erro? Existe essa possibilidade, sim. Existe a possibilidade do magistrado ser induzido a erro, porque a barriga de aluguel, ela consiste exatamente na criação de uma história cobertura, ou seja, de uma história que não é verdadeira, e que o juiz e o promotor acreditam porque as autoridades que te trazem essa história são autoridades que têm fé pública. Se um delegado me traz uma história de que existe uma equipe de traficantes que está levando droga, enfim, daqui para lá, eu tenho que acreditar no delegado, né? E aí eu vou deferir as medidas de acordo com aquela história que ele trouxe. Então, o grampo, essa barriga de aluguel, consiste exatamente em se fazer uma história cobertura, se inserir números que não seriam os números-alvo propriamente ditos, e se utilizar dessas informações para questões obscuras. Vamos voltar nos casos que a senhora atua. Em quanto tempo? A senhora já sentenciou o Riba há 22 anos? Não sei se o Éder foi a senhora que sentenciou. Não. Né? A senhora já sentenciou o Riba há 22 anos. Agora o Silval, né? A devolução de bens, que a sociedade, principalmente nós da Arraia Miúda, queremos saber se esse dinheiro vai voltar. Vai voltar para os cofres do Estado. E que em quanto tempo a senhora acredita, né, que nós teremos sentenças proferidas? Então, como eu já te disse, das questões da Sodoma e do Silval Barbosa, envolvendo essas pessoas, eu acredito que já nos próximos 2 meses nós vamos começar a ter, porque já acabou da Seven também, né, porque eles já foram reinterrogados, como eu acabei de te dizer. E acredito que as sentenças do ex-deputado Riva também deverão seguirem agora. Na verdade, eu já proferi 2 sentenças em desfavor do Riva e a condenação ultrapassa 40 anos, não foi uma só. Mas com relação à devolução dos valores que você me perguntou, eu devo dizer que tanto o Silval quanto o Silvio ofereceram já bens, né, como parte de pagamento. E o juízo já colocou à disposição do Estado para ver se quer esses bens para utilizar para algum fim público ou se nós levaremos a leilão. Um dos aviões do Silval, a Secretaria de Segurança vai usar. Né? Isso, um dos aviões para a Secretaria de Segurança. Existe uma casa de amparo aqui na cidade também que já foi oferecida ao Estado para ver se eles vão continuar tocando, né? Tem fazendas, tem terrenos, enfim, tem vários bens que já foram disponibilizados. A questão do Sérgio Ricardo não é da senhora? Né? Também não. Também não. Então, doutora, eu acho que, apesar, né, porque vai ficar na linha de tiro, vai ficar mesmo. Está mexendo com, teoricamente, com gente grande, com gente graúda, gente que teve o poder desse Estado na mão e gente que está na periferia desse fato, está na área periférica aí, tem interesse em desmotivar a doutora Selva. Então, ela já disse aqui que não tem medo, que a questão midiática é de somenos importância.
Agora a senhora é candidata a governadora, senadora, deputada estadual ou federal? Nada. Nada. E eu devo até... Uma outra coisa que ele acusa. Está fazendo tudo isso porque vai ser candidato. Não, vou nada. Eu gostaria até de deixar uma outra pontuação aqui. Saiu na imprensa essa semana que eu estaria tentando trocar de lugar com outro colega. Né? Isso é absoluta mentira. A senhora está buscando uma permuta com outro juiz ou juíza? Foi uma porque está história... saturada disso e tal. Foi uma história indevidamente plantada. Eu gostaria muito de saber por quem e por quê, né? Mas não é verdadeira. Eu vou continuar ali até terminar minha missão. E a senhora se aposenta? Vou me aposentar, sim. Se Deus quiser, em seguida, acabando a minha missão, eu aposento. Mas isso está quando? Eu já tenho tempo para aposentar. Já, né? Já. A senhora até o final do ano se aposenta? Não? Eu acredito que sim. Será uma pena para a magistratura. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada eu. Muito Foi um obrigado. prazer. Saúde e força, né, para tocar essa vida aí, que não é mole não.